Fala impressionadores, nesse vídeo eu quero te mostrar como que você vai fazer para usar o Python junto com o Firebase do Google, beleza? Firebase é uma ótima tecnologia, ele é muito bom, a gente particularmente gosta bastante, no próprio curso a gente usa ele em alguns dos projetos. Então eu queria te mostrar meio que uma introdução ao Firebase usando o Python para fazer essa comunicação, para a gente criar um banco de dados lá no Firebase efetivamente e armazenar as nossas informações, digamos assim, online dentro desse banco de dados. Então vamos ver como isso tudo vai funcionar nesse vídeo daqui. E bom, antes da gente começar, você sabe aquele pedido padrãozão? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui ó, embaixo do vídeo o gabarito, que no final da aula, todo o código que a gente construir, ele vai ficar como tipo uma cartilhazinha, resumo do Firebase em PDF, bonitinha. Eu vou deixar ela aqui ó, embaixo do vídeo para você já clicar, fazer o download, pegar e guardar lá no seu computador para quando você precisar consultar, você lembrar que você tem essa cartilha na sua mão com um resumão aí para você. Então faz o download dela, aproveita, deixa o like no vídeo e bora partir efetivamente para o conteúdo, beleza? Bom, primeiro de tudo, o que é o Firebase do Google, tá? O Firebase, ele tem várias tecnologias ali dentro dele. Ele tem tecnologia de autenticação de usuário, um banco de dados e uma série de outras funcionalidades legais. Nessa aula daqui eu vou focar mais na parte do banco de dados propriamente dito, que ele cria um banco de dados pra gente, que é um banco de dados que a gente chama de não relacional, ou seja, ele é um banco de dados que vem num formato um pouco diferente do padrão que muita gente está acostumada. A galera quando pensa em banco de dados, pensa automaticamente em SQL, e boa parte dos bancos de dados são SQL mesmo, estrutura relacional que a gente chama, né? Ou seja, é um banco de dados dividido em várias tabelas, em que as informações são armazenadas em várias linhas dessa tabela e tudo mais. O Firebase seria, ou esse banco de dados que a gente vai criar aqui do Firebase, ele é como se fosse um banco de dados não relacional, ou seja, ele não é armazenado em tabelas, ele é meio que armazenado no formato de uma árvore mesmo. E você vai ver essa estrutura acontecendo aqui na prática. Só que para isso, o primeiro passo é você criar uma conta, né, no Google, você só precisa ter uma conta de Gmail normal e criar o seu projeto no Firebase. Então eu já tenho uma conta de Gmail minha aqui, que a gente usa para os nossos códigos, ninguém responde aquele e-mail nem nada. E o que você vai fazer? Você vai chegar no Google mesmo e vai digitar assim, ó, Firebase. E aí você vai entrar no primeiro link aqui, ó, que não seja propaganda, né? Vai entrar aqui no Firebase, ele tem esse íconezinho amarelo aqui, pelo menos no momento que eu marco que eu gravo esse vídeo aqui. Então tá lá, eu cliquei, ele vai abrir essa tela aqui para você. E aí, aqui do lado, você vai ter a opção de ir para o console, beleza? Pode ser que, como você nunca criou alguma coisa no Firebase, pode ser que ele apareça alguma outra coisa antes para você aceitar os termos, vincular com o seu e-mail do Google e tudo mais. Aí você faz essa vinculação e aí depois ele vai cair nessa tela daqui e você clica aqui em cima em ir para o console, pronuncie do jeito que você quiser, tá bom? Você clicando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai carregar para você os projetos que você tem. E a gente tem alguns projetos aqui de aulas que eu já dei. E aí eu vou clicar aqui em adicionar mais um projeto para começar do zero, que é o que você vai ter que fazer no seu caso, beleza? E aí aqui você vai dar um nome para o seu projeto. Então pode dar o nome que você quiser. Então eu vou falar aqui, ó, meu projeto Lira, beleza? Esse aqui vai ser o nome do meu projeto. Normalmente aqui você vai colocar um nome que tenha a ver com o projeto que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, estou desenvolvendo um aplicativo de vendas. Você vai colocar aqui vendas, aplicativo vendas, base vendas, alguma coisa assim. E eu vou clicar aqui em continuar, beleza? Aí aqui ele pergunta se você já quer ativar por padrão o Google Analytics para o seu projeto. Se você quiser, você pode ativar, e aí ele vai pedir para vincular no seu Google Analytics. No meu caso não é o objetivo, eu estou só querendo ensinar vocês a fazerem a integração, né, do Python com o Firebase. E eu vou desativar isso aqui e vou criar o projeto, tá? Enquanto ele está criando, eu vou continuando algumas explicações aqui. O Firebase ele é muito bom, por exemplo, para quando você está construindo um aplicativo. Como que você gerencia os usuários daquele aplicativo? Como que você gerencia as informações de onde aquele aplicativo vai, por exemplo, transacionar com um banco de dados e tudo mais? O Firebase ele tem toda essa estrutura para disponibilizar para o seu aplicativo, seja para iOS, seja para Android e assim vai. Tanto que, por exemplo, no nosso curso a gente usa o Firebase como sendo o banco de dados do nosso projeto de aplicativo completo, beleza? Mas, voltando para cá agora que ele terminou isso, agora o que a gente vai fazer? Você pode ver aqui, ó, você tem várias opções, várias coisas, analytics, engajamento, extensões que você pode colocar, você tem o próprio Spark. E aqui eu vou entrar no Real Time Database, beleza? É aqui que a gente vai trabalhar, pelo menos para essa aula daqui de integração, da sua primeira integração com o Firebase. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um banco de dados em tempo real, né? Então a gente vai criar um banco de dados. Eu vou clicar aqui, ó, criar banco de dados. E aí aqui ele vai pedir para você selecionar um local do seu banco de dados, tá? Ele tem alguns locais diferentes aqui. Como eu estou no Brasil, acho que provavelmente o mais próximo vai ser esse aqui dos Estados Unidos mesmo. Eu vou deixar ele no padrão. Vou clicar no próximo.
E aí aqui são as regras do seu banco de dados. A gente lá na frente vai falar um pouquinho mais sobre isso, lá no finalzinho da aula, mas eu vou criar ele em modo de teste para a gente poder fazer os testes que a gente quiser, e lá no final da aula eu comento a importância disso daqui mais a fundo. Mas basicamente ele vai ser para a segurança do seu banco de dados. Então eu vou clicar aqui em modo de teste e ativar, beleza? Pronto. Feito isso, ele agora está criando esse banco de dados para mim, e todo esse processo ele é igual. E todo o processo que eu vou fazer nessa aula aqui, ele é igual independente do editor de código que você esteja fazendo, tá? Ah, Lira, eu estou usando o VS Code, o PyCharm, o Jupyter, o Anaconda, enfim, o que for, não tem problema, o processo é esse. Beleza, agora ele criou pra gente o nosso banco de dados. Criado o nosso banco de dados, agora eu consigo já mostrar para vocês aquela estrutura de árvore. Por exemplo, digamos que isso aqui fosse um banco de dados de vendas. Então uma das coisas que eu vou adicionar dentro desse meu banco de dados, eu vou vir aqui ó, com o mouse e eu vou clicar nesse maisinho aqui do lado, são as vendas que eu vou ter dentro da minha empresa, tá vendo? Vendas. E dentro das vendas, eu quero ter várias informações. Então eu não vou adicionar vendas e um valor de vendas. Eu vou adicionar vendas como sendo, digamos assim, uma pasta, uma categoria. E dentro dela, eu vou adicionar várias vendas. E aí eu vou ter a venda que tem, por exemplo, um ID igual a 1, depois a venda do ID 2, depois a venda do ID 3. Então a venda do ID 1, ela vai ser uma pasta também, onde dentro dela eu vou adicionar as informações dessa venda. Por exemplo, cliente vai ser o Lira, tá vendo? Adicionar. E aí olha como é que fica essa estrutura daqui. Não sei se você conseguiu reparar a diferença de eu, quando eu clico nesse maisinho daqui, de eu adicionar o nome e o valor, ou de eu só adicionar o nome. Por exemplo, se eu adicionar o nome e o valor, se eu chegasse aqui e colocasse, por exemplo, ó, vou adicionar os produtos da minha empresa. Produtos, e aí você pensa assim, ah, vou adicionar já um primeiro produto, um fone de ouvido. Olha o que vai acontecer. Ele vai adicionar, olha, um único item abaixo da estrutura padrão do seu banco de dados, que é produtos fone de ouvido. Você não consegue acrescentar coisa dentro desses produtos aqui. O que eu fiz? Ó, vou excluir esse cara. O que eu fiz basicamente foi, eu adicionei vendas, vim aqui e coloquei ó, vendas, no caso produtos, ó, num outro exemplo. E aí dentro de produtos eu vou ter várias coisas. Então se dentro de produtos eu vou ter várias informações, eu não coloco um valor para ele e só clico no maisinho. Aí ele vai adicionar aqui para mim, beleza. E aí dentro de produtos eu vou ter vários produtos, cada produto com um ID diferente. Por exemplo, produto com ID 1, ID 2, ID 3 e assim vai. Vou colocar aqui ó, PD de PID, produto ID 1, produto ID 2 e assim vai. E aí vou clicar no maisinho e aí o primeiro produto vai ser, por exemplo, nome, fone de ouvido. Aí agora você pode, tá vendo? Eu tenho agora duas estruturas aqui dentro. Então foi aquilo que eu falei para vocês. O banco de dados, ele fica numa estrutura de árvore, tá vendo? Você tem meio que uma pasta mãe, onde dentro dela tem tudo. Dentro dessa pasta você tem duas pastas. Produtos e vendas. Dentro da pasta de produtos, você pode ter vários produtos aqui dentro. Dentro da pasta de vendas, você pode ter várias vendas aqui dentro. E aí dentro da pasta de produtos, eu tenho um produto que tem o ID PID1, e esse produto tem várias características. Por exemplo, eu posso chegar aqui agora do lado dele, eu clicar no maisinho e adicionar outras características. Por exemplo, a quantidade que eu tenho no estoque. Quantidade vai ser de 500. Posso adicionar agora uma outra informação, ó, maisinho, e vou colocar aqui, por exemplo, o preço. O preço dele vai ser de R$200. E adicionar. E assim vai, tá vendo? E ele vai adicionando aqui. E essas coresinhas que estão aparecendo são legais que elas vão te indicando o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora no vendas e adicionar o cliente foi o Lira comprou o produto que foi o fone de ouvido. E aí olha que bacana as cores que vão aparecer aqui, ó. O cara que você acabou de adicionar fica em verde e todo mundo que foi editado da sua árvore inteira do banco de dados fica em amarelo. Como assim, Lira? Ó, o produto aqui ficou em verde. Então se eu chegar aqui agora e adicionar, por exemplo, o preço que eu paguei, que foi de R$200, você repara que esse preço, o valor 200 vai ficar em verde, mas o ID vai ficar em amarelo, vendas vai ficar em amarelo e o banco de dados vai ficar em amarelo. Olha só, adicionar. Olha lá, amarelo, 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 tá vendo? Porque ele mostra toda a estrutura, digamos assim, né? Desde a raiz, né? Desde o início da árvore até o final da árvore que foi editada. Beleza? Então é assim que esse banco de dados funciona. E se você reparar, esse banco de dados tem um link. E a forma com que a gente vai integrar o Python com o Firebase vai ser usando justamente esse link. Por quê? Eu vou abrir uma nova aba no Google aqui e vou digitar assim, ó, Firebase REST API. Tá vendo? REST API. E eu vou entrar no primeiro link que ele dá aqui para mim. O que é isso? Esse banco de dados aqui do Firebase, ele tem várias formas de você integrar, de você, digamos assim, editar ele. E uma dessas formas, que eu particularmente gosto bastante, é uma REST API. É uma API que segue os padrões REST para a gente conseguir fazer consultas nessa API. E isso é justamente o que está resumido na nossa cartilha aqui embaixo.
a forma de como que a gente conecta com o nosso banco de dados, como que a gente faz um post, como que a gente faz um patch, atualiza uma informação, como que a gente pega alguma informação, como que a gente deleta alguma informação desse banco de dados, e assim vai. E é isso que a gente vai aprender agora a construir na nossa aula. E toda REST API, para você se comunicar com ela, você se comunica por meio de requisições. Então você basicamente faz uma requisição, ou seja, um pedido de informações para esse link do seu banco de dados, né? E aí, ou você pega alguma informação ou você envia alguma informação para esse link específico. A gente tem uma aula aqui no canal do YouTube só explicando sobre a biblioteca Requests, que é a que a gente vai usar nessa aula aqui agora, que é a biblioteca do Python, que permite você ficar fazendo essas requisições, você meio que conversando com uma API que segue esses padrões aqui de uma RESTful API, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu abri esse link daqui, porque se você abrir ele no seu computador, você vai ver toda a estrutura do que a gente vai seguir agora. E tem muita gente que quando encontra uma REST API fica na dúvida, porque vê esses curls aqui, esses negócios e fala, pô, mas aí não dá pra fazer isso com Python. Dá sim, cara. Se é uma REST API, você consegue comunicar ela com Python usando a biblioteca Requests. E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Beleza, então o nosso primeiro passo aqui dessa aula vai ser a gente justamente instalar essa biblioteca Requests, garantir que ela tá instalada. Ela normalmente não vem instalada, tá? No seu computador, no Python. Então eu vou chegar aqui e vou fazer um pip install requests, beleza? Para ele instalar a biblioteca requests, e aí ele vai ficar rodando aqui embaixo e vai instalar ela. Vai ser rapidinho, no meu caso ela já está instalada, ó, então ele só vai avisar que já instalou e está tudo certo. E aí, feito isso, a gente já criou o nosso projeto, a gente já criou o nosso banco de dados, a gente já entendeu essa estrutura de árvore e agora a gente vai começar a interagir com esse banco de dados por meio da nossa REST API lá do nosso próprio Firebase. Então, o único que você vai precisar aqui é importar a biblioteca Requests, e eu também recomendo que você já importe a biblioteca JSON, beleza? Que já vem instalada também a partir do momento que você já instalou o Request, que você tem o Python instalado, provavelmente você não vai precisar se preocupar com isso daqui, beleza? Então, só importar esses dois caras aqui. Agora, o que esses dois caras vão permitir a gente fazer? A comunicação com o nosso banco de dados. E aí, se você reparar, lá na documentação, ele falava assim, olha só, para você se comunicar, para você ler o seu banco de dados, fazer qualquer coisa, se você ler aqui, ele vai te falar, olha, você vai fazer todas as coisas que você quiser editar do seu banco de dados, você vai fazer mandando a requisição que você quer para o link do seu banco de dados, e ele fala aqui nessa primeira frase, sempre lembre de anexar um ponto .json no final, tá vendo? JSON, sei lá como é que você vai pronunciar isso daí, tem um pessoal que reclama da minha pronúncia, eu falo JSON e segue o baile, beleza? Então, ponto .json aqui, tá? Você vai ter que adicionar esse cara no final do link, de todas as requisições que você fizer. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link daqui, o link do banco de dados. Repara, o link do meu banco de dados vai ser diferente do seu banco de dados. Não tenta usar o meu. Porque quando eu acabar de gravar essa aula daqui, eu vou bloquear esse banco de dados e eu vou deletar ele. Então você nem vai conseguir usar esse banco de dados aqui. Você tem que usar o seu banco de dados, tá bom? Então, eu vou copiar esse link daqui, vou chegar aqui agora, lá no nosso código, e vou criar uma variável aqui, ó, que vai ser o link do meu banco de dados, tá vendo? O link do meu banco de dados. E aí agora eu vou ensinar vocês a criarem uma informação nesse banco de dados. Como que a gente vai criar uma informação? Existem alguns comandos, algumas requisições que você pode fazer para uma API. Essas requisições normalmente são do tipo get, post, patch e delete. Get para você pegar uma informação é muito parecido com o CRUD de um banco de dados padrão, se alguém aí já está acostumado, né? Que é criar uma informação, C de create, R de read, ler uma informação, U de update e D de delete, tá? Atualizar e deletar uma informação. Então o get vai pegar uma informação, ler. O post vai criar uma informação, e presta bem atenção que o post ele sempre cria alguma coisa, ele não deleta, ele não edita, ele cria alguma informação. O patch, aí sim ele edita alguma coisa, e o delete ele vai deletar. Então são as 4 operações, digamos assim, do banco de dados que a gente vai aprender a fazer aqui agora. Então o primeiro passo que eu vou fazer é criar uma venda. Para criar uma venda, todos os comandos que a gente vai usar aqui, todas as requisições, a gente vai fazer elas nesse formato. Requisição vai ser um requests, ponto, e aí qual requisição eu quero fazer. Se você reparar, ele tem aqui, ó, requisição delete, requisição patch, requisição get, requisição post, e assim vai. Então o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero criar uma venda no meu banco de dados. Então se eu quero criar uma informação, eu vou fazer um request.post, beleza? Então request.post. E como que você faz essa requisição? O primeiro parâmetro que você passa em toda a requisição do request
é o link para onde você está fazendo essa requisição. Então eu vou colocar aqui o link. Só que o que acontece? A gente vai ter que editar esse link. Por que a gente vai ter que editar esse link daqui? Pelo seguinte. Primeiro, a gente vai ter que colocar, ele não vem com um ponto JSON no final. Então a gente vai ter que colocar o ponto JSON nesse link daqui. Segundo e mais importante até. Repara o seguinte, eu vou entrar aqui nessa venda aqui, ó. Vou abrir esse ID cliente Lira. Olha lá o que acontece. Quando você clica nele, ele te mostra o caminho da árvore, né? Ou seja, o caminho do banco de dados onde aquela informação está armazenada. Então, dentro do link do seu banco de dados, dentro de vendas, dentro de ID1, você está com a informação do cliente, que é Lira. Tá vendo aqui? Então, repara o seguinte, se eu quiser fazer uma requisição para criar uma venda, como que eu faço, como que eu diferencio uma requisição para criar uma venda de uma requisição para criar um produto? De acordo com o link. Olha só, quando você clica em alguma informação, ele atualiza inclusive o link aqui em cima, olha lá. Ele agora apareceu, ó, barra vendas, tá vendo? Ó, vendas, barra ID1, barra cliente, tá vendo? Agora, vou voltar aqui para o vendas, ó, para exibir todas as minhas vendas. Todas as minhas vendas ficam armazenadas no link do meu banco de dados, barra vendas, tá vendo? Então por que eu estou explicando isso tudo? Porque se eu quero criar uma venda, eu vou fazer uma requisição do tipo post para qual link? É isso que eu quero que você pense agora. Para qual link? Para o link barra vendas, porque aí ele vai criar uma informação dentro desse link. Ele vai criar uma venda. Agora, se eu quisesse criar um produto novo no meu banco de dados, eu faria uma requisição para o barra produtos, tá vendo aqui? Barra produtos, que aí ele vai criar um produto automaticamente ali dentro. Beleza? Essa é a lógica. Então, por exemplo, vamos criar uma venda primeiro e depois a gente cria um produto. Se eu quero criar uma venda, eu vou ter que adicionar aqui no final desse link padrão que a gente tem aqui, vendas, por exemplo. Só que para não fazer isso no link padrão que já está aqui, eu vou editar esse cara aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar esse cara aqui dentro de um texto que é formatado com um Fzinho na frente. E aí esse link ele é dinâmico, né? Então, olha aqui, ó, fica entre chaves. E aí eu vou colocar o link barra vendas. Tá vendo? Link barra vendas. Aqui eu já estou fazendo uma requisição para dentro do campo vendas. Só que lembra que eu falei para vocês? No final a gente sempre tem que terminar com ponto .json. Então, barra ponto .json. Esse vai ser o link onde a gente vai fazer a requisição. Eu sei que essa primeira vez que eu mostrei isso daqui pode ter parecido um pouco confuso. Mas vocês vão ver que o processo que eu fiz para editar esse link aqui vai ser o mesmo processo para cá, para cá, para cá, para qualquer coisa que você vai fazer. Você vai colocar o seu link padrão, vai adicionar qualquer caminho que você queira, dependendo da operação que você está querendo fazer. Eu quero editar uma venda específica, eu quero adicionar uma venda, eu quero adicionar um produto, e aí você vai colocar o caminho do banco de dados que você quer editar e vai finalizar com um barra ponto .json. Beleza? Essa é a estrutura. E aí a gente vai fazer uma requisição para cá. Só que o que acontece? Se eu só chegar e fizer a requisição para cá, a primeira coisa que você vai provavelmente me perguntar é falar, Lira, beleza, entendi, eu vou fazer uma requisição para esse link, mas como que ele sabe as informações da venda que eu quero registrar? Por exemplo, qual foi o cliente que comprou? Qual foi o produto que ele comprou? Quanto que ele pagou? Como que ele sabe essas informações? Ele não sabe. Você tem que passar para o post. E como que você passa essas informações para o post? Você passa elas por meio de um parâmetro chamado data. Nesse parâmetro data, você passa um dicionário em Python em formato JSON. Afinal de contas, você está fazendo essa comunicação pelo formato JSON. Então aqui você vai passar um dicionário em formato JSON. Grava isso, um dicionário em formato JSON. Por que eu estou falando grava isso? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um dicionário dos dados da venda que eu quero criar. E aqui eu vou passar esses dados. Só que quando eu criar esse dicionário, que é o que a gente vai fazer agora, ele vai ser criado no formato padrão do Python, no formato dicionário de Python. Então ele não está no formato JSON. E aí a gente vai transformar ele em formato JSON e você vai ver como vai ser bem facinho. Então vamos lá. Primeiro, quais são as informações da venda que eu quero criar? Aí vamos olhar lá no nosso banco de dados. No banco de dados, as vendas elas têm cliente, preço e produto. Então eu vou adicionar aqui agora, por exemplo, uma outra venda, que vai ser o cliente, vai ser o Alon. E aí o cuidado que eu peço para você tomar é garanta que os campos que você está colocando aqui dentro correspondem. Por exemplo, se a primeira venda que você colocou ali tem cliente com C minúsculo, preço, produto, escreva exatamente os mesmos campos, né, na mesma estrutura, a não ser que aquela venda tenha algum campo específico dela que não tenha nos outros, né? Mas se for padronizado, escreva exatamente da mesma forma. Não fique escrevendo cliente, depois cliente da venda e escrevendo rótulos diferentes, porque senão depois quando você for fazer uma consulta no seu banco de dados, vai ficar uma zona. Então, ó, cliente vai ser Alon, o preço, e lá eu coloquei preço sem cedilha, né? Eu coloquei preco,
tá vendo? O preço vai ser, por exemplo, R$150. E o produto que ele comprou vai ser, por exemplo, um teclado. Ele comprou um teclado de computador. Um teclado. Pronto. Beleza? Então eu coloquei essas informações aqui. E essas informações estão sendo passadas para a minha requisição. E aí, para você ver se essa requisição vai funcionar ou não, você faz o seguinte. Você printa essa variável requisição que você colocou aqui, ó, tá vendo? Printa essa variável requisição. E eu já recomendo também você já colocar aqui um print do requisição.text. Que é o quê? Basicamente é o seguinte. Você vai olhar essa requisição. Se essa requisição der certo, se isso aqui der certo, ele vai te dar como resposta um código que deu certo, que é o código 200, que ele diz que funcionou essa requisição, foi tudo bem. Se essa requisição der errado, ele vai te dar um código de algum erro. Pode ser 500, pode ser 404, pode ser 400 e não sei o que. Tem vários códigos de erro de requisição. E se você exibe o requisição.text, ele vai mostrar para você a mensagem de erro. Então, se isso aqui der erro pra gente, o requisição.text vai dizer qual é o erro que está dando. Vamos testar, ó. Botão direito, vou executar o meu código aqui. De novo, isso aqui funciona em qualquer editor de código que você esteja fazendo. E aí vamos olhar o que ele exibiu aqui embaixo para mim. Olha lá, ele falou erro 400, tá vendo? 400 é um código de erro. E ele fala, olha lá, invalid data, ou seja, a informação que você passou aqui está inválida. Ele não está no formato JSON, tá vendo? Não está no formato JSON. Como assim, Lira? Você falou que um formato JSON ele era um dicionário Python. Sim, ele é tipo um dicionário Python. Ele é um dicionário Python com mais aspas a mais, uns negocinhos assim. Ele tem uma formatação um pouco diferente. E é por isso que a gente importou essa biblioteca JSON aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de passar os dados direto aqui, eu vou passar o json.dumps desses dados. Por quê? O que esse json.dumps faz? Ele pega um dicionário e transforma ele, digamos assim, num texto no formato JSON. Que é exatamente o que ele precisa para passar a informação. Então tá vendo? Só aplicando esse json.dumps, se eu chegar agora, clicar com o botão direito e rodar, agora olha o que vai acontecer. Ele vai fazer a minha requisição, olha lá que legal. Ele deu certo, o código 200 aqui deu certo, e ele me deu como resposta aqui o ID da venda que ele criou. Então se você olhar agora no banco de dados, olha lá que legal. Ele criou uma nova venda no meu banco de dados com um ID aleatório que ele gera para você, um ID único, que ele não vai ter outro dentro do seu banco de dados. E dentro dessa venda aqui que tem esse ID, e aí não importa qual é o ID, não importa se é ID1, ID2, ID3, ID4, ID5. O que importa é um ID único, é o único que você precisa garantir. E aí aqui dentro ele tem, ó, cliente, preço e produto, tá vendo? Se eu quisesse adicionar uma nova venda, repara, se eu repetir esse código, rodar ele de novo, olha o que vai acontecer. Ele vai adicionar uma nova venda, porque eu estou fazendo uma nova requisição post com essas informações aqui. Como se o Alon tivesse feito uma nova compra de um outro teclado pelos mesmos R$150. E aí se você olhar, apesar de todas as informações internas serem iguais, esse ID é diferente desse ID porque eles são duas vendas separadas. Tá vendo? Ah, Liri, se eu quisesse adicionar dentro da tabela produtos, dentro aqui, né, do produtos, que não é bem uma tabela, né, mas se eu quisesse adicionar um produto aqui no meu banco de dados, quero adicionar um produto teclado aqui dentro, como que eu faria isso? Da mesma estrutura. Eu vou copiar isso daqui, ó, tá vendo? Ctrl C. Vou vir aqui embaixo para a gente adicionar um produto. Vou vir aqui, ó. Agora, os campos que a gente vai adicionar são diferentes. É nome, preço e quantidade. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, ó, o nome do produto vai ser teclado. O preço do produto eu vou deixar 150. E a quantidade que eu vou colocar aqui do produto vai ser, por exemplo, de 80. Eu tenho 80 teclados no meu banco de dados. E agora, a requisição que a gente vai fazer não vai ser mais dentro do caminho vendas. Vai ser aonde? Eu quero criar um item dentro de produtos. Então, a requisição vai ser no link padrão / produtos / JSON. Então, ó, link padrão / produtos / JSON. A informação já está sendo passada no formato JSON. E aí agora eu vou comentar essas linhas de código aqui em cima, só para elas não rodarem de novo e criar uma outra venda, uma outra venda, uma outra venda. E vou rodar agora esse aqui embaixo, olha lá que legal. Rodei. Tararana, tararana, tararana. Criou aqui um novo produto para mim. E se eu olhar lá no meu banco de dados, tem aqui, ó, um novo produto. Olha que legal, tem um novo produto. E esse produto é o teclado, 150, 80 de quantidade, que foi exatamente o que eu passei aqui para ele. Beleza? Então aprendemos a criar uma informação no banco de dados, aprendemos a fazer um post. Agora vamos aprender a editar uma informação. Repara o seguinte, para eu editar uma informação, não bastaria eu falar, eu quero fazer um post, né? Eu quero fazer uma requisição do tipo post dentro desse item específico aqui. Repara a diferença. Se eu fizer um post dentro desse ID específico daqui, dentro desse link com um ID específico,
que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando um novo campo dentro desse ID. Se você quiser editar esse cara, a requisição que você vai fazer, ao invés de ser um request.post, vai ser um request.patch. Beleza? Request no plural, .patch, tá vendo? Exatamente dessa forma daqui. A estrutura de um post e de um patch é muito parecida, por isso que tem gente que às vezes acha que é a mesma coisa, mas não é. O patch serve para você editar, o post serve para você criar uma informação, tem essa diferença. Então olha lá, eu quero editar uma informação, eu vou dizer, por exemplo, que, vamos voltar lá no meu banco de dados, eu vou dizer, por exemplo, que essa venda que teve aqui, ó, essa primeira venda que teve aqui, essa venda, não foi para o cliente Alon, ela está registrada errada, ela foi para o cliente Lira. Como que eu faço para editar essa venda aqui para o cliente Lira? Eu vou copiar, vou entrar nela, vou pegar esse link aqui, ó, com esse ID específico, então é o link padrão, /vendas, o ID da venda, beleza? Ó, copiei, Ctrl C, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, requisição, vai ser um requests.patch, vou passar a mesma estrutura que a gente fez antes, ó, o meu link padrão, /vendas, o ID da venda que eu estou editando, .json, beleza? Aquela mesma estrutura, sempre finaliza com .json. E aí, repara o seguinte, vamos pensar junto aqui agora. Esse comando que eu estou dando aqui é para editar uma venda específica, essa venda específica. Se eu quero editar, eu tenho que dizer quais campos eu quero mudar para quais valores. Então, a gente vai ter que ter uma estrutura muito parecida com essa aqui, ó, dos dados, e do data vai ser o JSON, dumps, não sei o que. Então eu vou copiar esse data aqui, ó. Vou copiar esse data, vai ser o JSON, dumps, dados. E aqui eu vou criar um novo dicionário dados, que vai ser das informações que eu quero editar. Vou até comentar essas linhas aqui de cima, para elas não executarem de novo. E repare o seguinte, no patch, você só vai passar aqui dentro dos dados as informações que você quer editar. Por exemplo, nesse nosso caso daqui, eu só quero editar o cliente para Lira. Eu não quero editar o preço, eu não quero editar o produto, eu não quero editar nenhuma outra informação. Como eu só quero editar o cliente para Lira, a única informação que eu vou passar aqui nos dados é que o meu cliente agora vai passar a ser Lira. Só isso. E repara, não tem problema você não passar todas as informações para ele, porque ele sabe que essa é uma requisição do tipo patch. Então a requisição do tipo patch, ela vai editar o campo cliente para Lira desse item que você passou no link aqui. E aí, vamos dar uma olhada para ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou printar a requisição e vou printar a requisição.text. Beleza? Vou pegar isso aqui, vou rodar esse comando e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu rodei. Paranana, 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 paranana. Tá lá, ó. Deu certo. O código é 200, lembra? Sempre. Quando o código for 200 é porque essa requisição deu certo. E aí você olha aqui, tá lá, o cliente virou Lira. Então, se você olhar agora o banco de dados lá, desde o início, olha lá, suas vendas, você tem uma venda para o Lira de teclado, uma venda para o Alon de teclado e uma outra venda para o Lira de fone de ouvido. Beleza? Bom, vamos partir agora para o nosso próximo aqui. Eu quero pegar uma venda específica. Isso daqui foi algo que eu imagino que vocês devam ter pensado nesse último exemplo que eu mostrei. Porque para eu editar uma requisição, eu tinha que saber o ID dessa requisição aqui. Como que eu faço para descobrir o ID de uma requisição específica? Como que eu faço para pegar a informação do banco de dados e descobrir, por exemplo, eu quero pegar a venda que foi para o cliente Alon e eu quero editar a venda do cliente Alon e não a venda que tem esse ID, porque eu não sei de cabeça qual é o ID daquela venda. Então, aí você está fazendo uma busca no seu banco de dados. Existem algumas formas de você fazer essa busca no seu banco de dados. A gente teria que entrar, digamos assim, um pouco mais a fundo nos parâmetros de requisição que você pode passar dentro desse link. Existem outros parâmetros, mas existe uma forma, digamos assim, que vai meio que sempre funcionar. E é ela que eu quero mostrar para vocês. Apesar dela não ser a mais eficiente, para coisas simples, ela vai funcionar muito bem. Que é o quê? Vamos aprender agora. A gente vai fazer um get no banco de dados. O get sempre vai ser, independente se vai ser da forma mais simples e que sempre funciona, ou da forma, digamos assim, mais efetiva em termos computacionais, você sempre vai ter que fazer um get. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que eu pego todas as informações do meu banco de dados. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma requisição, que vai ser um requests.get, e aí repara o seguinte, como eu estou querendo pegar uma informação no meu banco de dados agora, eu não preciso mais chegar aqui e passar esse parâmetro dados. Eu vou até inclusive comentar isso daqui. Eu não preciso passar esse parâmetro dados. Por quê? Porque eu não estou enviando uma informação para o banco de dados, eu estou pegando uma informação do banco de dados. Eu quero que ele fale, olha lá, me dá as informações que estão aí dentro do banco.
Então você está fazendo um get. O get ele não precisa desses dados, desse parâmetro data aqui que a gente passou dentro do patch, dentro do post. Ele só precisa de um get mesmo, e aí você vai fazer um get para o seu link. Só que lembra, esse link, no final do link, tem que ter o /JSON. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer com esse cara daqui? Eu vou fazer assim, ó. Esse cara aqui vai ser um texto que eu vou editar, que vai ser o meu link padrão /.json. Sendo que, como isso daqui é uma variável dentro de um texto, eu coloco ela entre chaves. Então tá lá, meu link.json. Se você visualizar agora quem é essa requisição, para ver se ela deu certo, e se você visualizar o requisição.text, olha o que vai aparecer para você. Rodei o código aqui. Tararana, tararana, olha lá. Ele mostrou aqui, ó, a requisição foi 200. E quem é a requisição.text? É o seu banco de dados inteiro no formato de árvore, no formato de dicionário Python. Tá vendo? Isso que é legal. Ela vem no formato dicionário Python. Olha só. Ele vem produtos. E aí dentro de produtos você tem esse produto aqui, que tem essas características, e esse outro produto aqui, que tem essas outras características. Tá vendo? A quantidade de chaves que ele está abrindo e fechando é o que guia a gente para a gente saber o que é cada uma das coisas. Olha lá. Eu tenho esse produto. Eu tenho vários produtos. Esse aqui é um produto com essas características. Esse aqui é outro produto com essas características. Aqui eu fechei a minha parte de produtos. Agora eu vou para a minha parte de vendas. Eu tenho essa venda com essas características e assim vai. Você vai falar, Lira, tá muito difícil de gerenciar isso daqui por esse texto que está aqui embaixo. Por quê? Porque esse parâmetro que você está visualizando aqui é um requisição.text. Ele é o texto da informação que está vindo na requisição. Só que existe um cara que você pode fazer assim, ó, requisição.json. Qual é a diferença de eu colocar um requisição.text para um requisição.json? Que esse requisição.json ele transforma esse cara que vem aqui na resposta em um dicionário Python. Ele faz meio que o processo contrário desse json.dumps aqui. O dumps ele transforma o dicionário em um texto no formato JSON. O .json transforma esse texto no formato JSON num dicionário Python. Então eu posso chegar aqui, inclusive, e fazer assim, ó. O meu dicionário da minha requisição vai ser um requisição.json. E aí esse dicionário requisição, eu vou printar ele aqui para você visualizar, ele vai ser um dicionário Python mesmo. Então você pode tratar ele e usar ele da mesma forma que você usa um dicionário no Python. Então olha lá, aqui agora ele está bem no formato dicionário Python. Tá vendo? Não mudou muito do texto não. Mas agora eu consigo pegar, por exemplo, eu posso olhar quem é o dic requisição, pegando, por exemplo, o produtos do dic requisição. Olha lá quem vai ser esse cara. O produtos do dic requisição vai ser, olha lá, só a minha lista de produtos. O primeiro produto com as informações dele e o segundo produto com as informações dele. Tá vendo? Você trata ele igual você trata um dicionário. Aí você pensa, beleza, Lira, legal, entendi, peguei o banco de dados inteiro. Agora, se eu não quisesse o banco de dados inteiro, se eu quisesse só as vendas do banco de dados, eu entendi que eu poderia filtrar assim, mas teria como eu pegar direto, né, falar para o meu banco de dados, me dá só as informações de vendas, eu não preciso de tudo. Porque imagina, se o banco de dados está gigante, eu preciso pegar todo ele para tratar qualquer coisa? Não. Você poderia aqui, por exemplo, falar, olha só, eu quero só as vendas. Tá vendo? Lembra? O caminho do seu banco de dados que diz onde ficam as vendas, ele é o link do seu banco de dados, /vendas, ele vai te dar essas informações que estão aqui dentro de vendas. Então, se você fizer uma requisição do tipo get para o /vendas, olha o que ele vai trazer para você. Eu vou tirar esse parâmetro produtos aqui. Olha o que ele vai trazer. Rodei, ele vai trazer assim. Tararana, tá lá. Só as suas vendas. Ó. Uma venda que o cliente foi o Lira, outra venda que o cliente foi o Alon e a outra venda lá no final, ó. Outra venda aqui no final, que o cliente foi o Lira do produto fone de ouvido. Tá vendo? Então você consegue filtrar dessa forma. Eu poderia pegar uma venda específica, passando aqui agora no barra, o ID daquela venda. Mas agora a gente vai para aquele desafio. E se eu quisesse descobrir a venda que foi para o cliente Alon, como que eu poderia fazer isso? Ué, vamos pensar. Esse dic requisição ele é um dicionário Python. Se ele é um dicionário Python, você pode percorrer esse cara. Eu posso fazer assim, ó, for ID da venda. Lembra, quando você percorre um dicionário, você está percorrendo as chaves do dicionário. E as chaves do meu dicionário, desse dicionário aqui de requisição, que é esse cara que está printado aqui embaixo pra gente, são o quê? Os IDs da vendas. Então, for ID venda indic requisição. Tá vendo? Para cada venda que eu tenho aqui dentro do meu dic requisição, eu vou armazenar o ID da venda nessa variável. Aí eu quero ver quem é o cliente da venda. Eu posso fazer assim, ó, o cliente da venda, ele vai ser quem? Ele vai ser o dic requisição
ID venda, pegando qual campo? O campo cliente, o campo preço ou o campo produto? O campo cliente. Campo cliente. Então isso daqui, essa estrutura de colocar duas chaves aqui é porque eu estou pegando um dicionário dentro de um dicionário. Então eu tenho aqui, ó, eu estou pegando o DIC requisição ID venda. Quem é o DIC requisição ID venda? É esse dicionário daqui, ó. É esse dicionário daqui que me dá as informações da venda. Desse cara daqui, quem eu quero olhar? O campo cliente e armazenar dentro da variável cliente. Aí eu verifico, ó. Se o cliente é Alon, então o que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu vou printar o ID da venda do Alon. E aí eu consigo descobrir qual é o ID da venda do Alon especificamente. Ou se você quiser, você pode inclusive armazenar. Eu posso falar aqui, ó. O ID do Alon, ele vai começar sendo vazio. E aí quando eu encontrar o cliente que tem o nome Alon, eu vou armazenar na variável ID Alon essa venda específica, tá vendo? Ó? Quando eu encontrar o ID do Alon, eu vou armazenar, quando eu encontrar o ID do Alon, eu vou armazenar dentro da variável ID Alon o ID da venda que corresponde ao Alon, que vai ser isso que ele vai printar pra gente aqui. Quer ver? Vou pegar isso aqui e vou rodar. Olha que legal. Rodei. E ele vai me dizer aqui, olha lá. O ID do Alon é esse ID aqui, ó. Se você olhar, esse ID termina em YN2CF. Vamos olhar lá no banco de dados. Olha lá. YN2CF é o ID do cliente do Alon. Então, dessa forma, você consegue meio que criar um filtro manualmente, digamos assim, para você pegar a informação de um cara específico de acordo com alguma condição que você passou. Então, essa é uma forma que sempre vai funcionar para você. A outra forma é que existe também nas requisições do Firebase, é você passar outros parâmetros aqui dentro. Por exemplo, eu quero ordenar as informações aqui, eu quero passar um parâmetro order by, que é para ordenar as informações que vão vir do banco de dados de acordo com o nome do cliente, com o ID da requisição e assim vai. Só que para você conseguir permitir, né, ter essa permissão de passar esses outros parâmetros, essas outras coisas, a gente teria que mexer nas regras do nosso banco de dados. E aí a gente começa a entrar numa parte mais avançada que não é o objetivo aqui dessa aula. O objetivo é mostrar muito mais a integração e como que você usa do que entrar nessas partes de regras de banco de dados e tudo mais, que eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Então, dessa forma, a gente conseguiu descobrir alguma informação específica, seja com alguma condição, seja só pegando uma informação global lá com um get num link específico. Agora, digamos que eu queira deletar essa venda do Alon que eu descobri. Eu descobri o ID do Alon, eu descobri o ID dessa venda, eu quero deletar essa venda. Como que eu faria? Request, vamos lá, né? Requisição vai ser um request.delete. E aí no request.delete, ó, eu vou comentar essa parte aqui em cima de novo para ele não rodar de novo. No request.delete, o que eu tenho que passar aqui para ele? A mesma estrutura. Eu vou ter que passar o link, só que eu tenho que passar o link de quem eu quero deletar. E como que eu vou passar o link de quem eu quero deletar? Isso daqui vai ser um texto, que a gente vai formatar esse texto. Então ele vai começar sendo o link padrão, barra vendas, barra a venda do Alon que eu quero deletar. Então vai ser o ID Alon que eu quero deletar, barra ponto JSON. Lira, por que essa estrutura é dessa forma? Porque é exatamente assim que está estruturado o nosso banco de dados. Olha lá, vendas barra ID do cara que eu quero deletar, e eu quero deletar essa venda toda aqui, que é a venda que tem o cliente do Alon. Só que agora o ID Alon está numa variável, e por sinal eu não posso comentar essas linhas de código aqui não. Porque se eu comentar essas linhas de código aqui, ele não vai calcular quem é o ID Alon de forma automática para mim. Então, ó, ele vai calcular quem é o ID Alon de forma automática e aí depois eu vou fazer uma outra requisição para deletar esse cara. Se isso aqui funcionou, você pode inclusive colocar um print da sua requisição para ver se o código dela vai vir 200 e se quiser colocar um print requisição.text para ver qual é a informação que ele diz para você caso deu erro. E aí se eu pegar e rodar isso daqui, olha que legal. Ele vai descobrir a requisição do Alon. Olha lá, foram duas requisições. Ó. Ele descobriu a requisição do Alon, que é esse ID. Ele deletou o Alon e aí agora esse cara não existe mais. Se você olhar lá no seu banco de dados, olha lá, essa requisição não existe mais. Então se eu voltar lá para o início do meu banco de dados, não existe mais aquela venda do Alon. Só existe essa venda do Lira e essa outra venda do Lira. A gente deletou aquela venda do Alon com o nosso request.delete. Beleza? Então, galera, basicamente era essa estrutura. Repara que isso aqui virou uma cartilha mesmo com todos os métodos, que é a cartilha que eu disponibilizei de download aqui para vocês. E antes de finalizar a aula, eu queria primeiro falar, pô, se você chegou até aqui e não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, né? Segundo,
Aqui agora, repara o seguinte, o que tem de mais legal também aqui dentro do Firebase que você poderia fazer, ou outras coisas que você poderia, por conta própria, tentar caçar e olhar aqui dentro. A primeira coisa que eu recomendo você é que você dê uma olhada na parte de autenticação do Firebase, que é bem legal, de criar usuário, verificar se aquele usuário existe e tudo mais. É uma estrutura um pouco mais avançada, se for um conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, vocês podem deixar nos comentários. Mas ela também funciona por meio de requisições. Você consegue fazer uma requisição para um link, ele vai te devolver um token, você vai verificar se aquele token é o token de usuário validado, e aí ele vai validar, e assim vai. Mas é tudo por meio desses comandos de requisição que eu ensinei para vocês e que a gente aplicou aqui. O link vai ser um link diferente, que é um link de autenticação, não é o link do seu banco de dados, tanto que você pode ver aqui no Firebase, ele separa o seu banco de dados e a sua autenticação, beleza? E uma outra coisa também que você poderia fazer é criar outras estruturas. E você já aprendeu tudo que você precisava para criar outras estruturas aqui no seu banco de dados. Ah, eu tenho uma tabela de vendedor, uma tabela de loja, uma tabela de cliente com as informações do cliente, uma tabela de estoque com as coisas que eu tenho no estoque e assim vai. Então você pode fazer com que cada requisição dessa daqui, e é isso que um aplicativo faz, ele faz com que cada requisição dessa daqui converse com as outras coisas. Por exemplo, no momento que eu registrei uma venda aqui de um produto específico, ele iria lá na minha tabela de produtos e diminuiria um produto dessa quantidade daqui. Por quê? Porque você vai criar, usando Python, usando essas requisições, usando essa integração que eu ensinei para vocês aqui nessa aula, você vai criar toda essa lógica por trás. Quando eu fizer uma venda, ele vai descontar um do produto, vai registrar aqui a venda, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá, tudo por meio dessas requisições. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro aqui, bem completa essa parte do banco de dados do Firebase. E foi o que eu falei para vocês, esse banco de dados aqui, no momento que ele está em teste, qualquer pessoa consegue editar ele. Mas assim que acabar a aula eu vou pegar isso daqui e vou bloquear ele, eu provavelmente vou deletar esse banco de dados, mas aqui nesse campo de regras você consegue definir as regras de edição do seu banco de dados, quem são os usuários que podem editar o seu banco de dados, quem que pode visualizar as informações do banco de dados, qual é o nível de autorização que cada usuário diferente do seu aplicativo tem, e assim vai. É um assunto mais a fundo também, se você quiser ver, tem a documentação, você pode clicar aqui, ó, acessar a documentação e eles explicam direitinho como que tá isso daqui. E é a forma que você teria de garantir que esse banco de dados vai ser seguro, que ninguém vai poder acessar e tudo mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.